Vou contar para você, empresário, o segredo da liberdade geográfica. Viajar enquanto a empresa está rodando no automático não é um bicho de 7 cabeças, é sim possível. Assim, o que pregam na internet de que você vai ficar viajando em praias paradisíacas e vai trabalhar 1, 2 horas por dia, isso não existe, tá? Porém, você fazer uma viagem com a sua família, você conseguir de fato descansar em períodos do ano, enquanto a sua empresa está funcionando e batendo meta, aí sim é possível. Eu vou te contar esse segredo. E para que você faça isso acontecer na prática, você precisa de um time. É inevitável fazer contratações mesmo nessa era de inteligência artificial, e olha que a gente usa muito inteligência artificial aqui. Só nesse ano a gente diminuiu umas 7 pessoas e a gente está faturando mais com mais lucro. Então, mesmo assim, mesmo com a inteligência artificial, nós vamos precisar de pessoas, nós vamos precisar de processos para que a empresa funcione não só sem você, mas para que você consiga estar olhando para a sua empresa em um local onde você consiga ver aonde é que está o problema. Porque se você está dentro da operação, e eu não estou falando de você sair do operacional, tá? Existe uma diferença muito grande aí, onde você está ali apertando o botão ou respondendo coisa no seu atendimento ou, sei lá, embalando pedido. Isso é você estar no operacional. Mas você estar dentro da operação, o que eu quero dizer é você saber o que está funcionando, o que está deixando de funcionar, e você precisa estar num passo atrás, de fora da caixa, para que você consiga ver aonde é que está o problema, se é nas pessoas, se é nos processos. Mas o principal fator que faz uma empresa alavancar de fato são as pessoas. Eu vou te contar o segredo aqui. Ponto número 1 é a pessoa entender de fato pelo que ela foi contratada para fazer. E isso envolve não só ela saber as suas responsabilidades, mas também ter uma meta muito clara. As pessoas estão em uma empresa, assim como nós, para crescer profissionalmente, ela precisa ter constante aprendizado. Elas estão na empresa para crescer financeiramente, para dar mais segurança para as famílias, para dar mais segurança para sua casa, independente de que tipo de família ela tiver, para realizar os seus sonhos. E elas querem sim também ter liberdade geográfica, assim como a gente. Então, assim, obviamente a liberdade geográfica fica um pouco preso a pessoa estar trabalhando ali presencial ou não, mas isso não vem ao caso agora. Então, vamos lá, quando a pessoa entra na sua empresa, ela precisa não só saber por que ela foi paga para fazer as suas atividades e tal também, mas precisa ter uma meta clara. Ela precisa entender o que ela precisa cumprir para continuar no jogo. E só esse fato de não ter uma meta já perde muito o engajamento da pessoa. E obviamente a empresa tem uma meta de lucro de faturamento, só que isso precisa estar quebrado para o setor dessa pessoa. Ela precisa entender que ela faz parte daquilo que é maior, que é cumprir o objetivo máximo. Além disso, uma coisa que a galera falha muito é quando a pessoa não está batendo a meta ou quando a pessoa não está fazendo ali o combinado, a pessoa vai atacar a pessoa. O feedback deve ser sobre aquilo que não está acontecendo, aquele combinado que não está sendo cumprido. E não tem nem como cobrar aquilo se você não fez uma etapa de onboarding boa. Uma etapa onde a pessoa entendeu como que tem que fazer passo a passo. Teve uma etapa de delegação completa, onde ela assistiu alguém fazendo aquela função, depois assistiram ela fazendo, depois ela teve um tempo sozinha para aplicar aquilo, recebeu feedbacks para que aquilo fosse melhorado e depois foi solta sozinho. Então, depois que teve esse período de onboarding, se alguma coisa não está sendo cumprida nessa etapa ali, a meta não está sendo batida, é bem provável que ou ela precisa de mais capacidade técnica, e aí você pode dar curso para essa pessoa, algo assim, ou ela precisa de algum tipo de soft skill, ela precisa melhorar a sua organização, ela precisa melhorar algum tipo de habilidade
em que não tem a ver com a parte técnica. E você, como líder, precisa estar atento a isso, porque o seu papel como dono é colocar as pessoas nos processos certos para que elas gerem resultado. Então, se algo não está acontecendo, se uma meta não está acontecendo, precisa ser olhado ou a pessoa ou o processo para ver qual que é o problema. Só que ainda mais, que aí é o que eu chamo de cereja do bolo, a cereja do bolo é você dar um motivo pessoal para a pessoa pelo qual ela deve cumprir aquilo que ela está fazendo. Deixa eu exemplificar um pouco melhor. Então lembra que eu falei que as pessoas que trabalham na nossa empresa têm os mesmos motivos pelo qual a gente, para trabalhar? Então nós precisamos entender do nosso colaborador o porquê que ele está fazendo o que ele faz dentro da nossa empresa. Qual que é o motivo pessoal dele para fazer as coisas. Por que que ele acorda cedo todo dia? É para pagar uma escola particular para os filhos? É para comprar uma moto? É para realizar o sonho da casa? Quando você tem na equação o motivo que driva a pessoa a fazer aquilo que ela faz, você consegue atrelar o objetivo da empresa ao objetivo dela também. Então você ajuda ela a cumprir os sonhos dela por meio da sua empresa. E é isso que a gente chama de intraempreender. A pessoa vai empreender dentro da sua empresa. E ela precisa ter esse caminho, é o que a gente chama de plano de carreira. Precisa ter esse caminho de que, poxa, se ela cumprir tal coisa e vai beneficiar a empresa, aí ela vai cumprir o sonho dela. Só que você precisa criar esse caminho. Então eu quero te mostrar aqui uma planilha que a gente utiliza para remunerar os nossos colaboradores, fazer uma bonificação por resultado. Então, além do salário, além das metas, algumas pessoas são comissionadas, todo mundo da empresa tem uma bonificação a mais se a meta de lucro da empresa for batida, e aí ela vai receber uma parcela. Só que eu, como líder da empresa, eu linko isso para ela. Eu linko ela para ela no sentido, fulaninho, o que você quer comprar? Pô, quer realizar o sonho da casa própria? Show. Quanto é? Quanto que você precisa ganhar para conseguir fazer isso? Poxa, talvez o salário tenha que aumentar um pouco, ou eu tenho que ter tal valor de entrada. Show. Vamos guardar dinheiro, vamos fazer de um jeito onde a empresa consegue bater X para você ter uma parcela de Y, e aí você tem várias pessoas em todos os setores intraempreendendo. Então aqui, eu estou trazendo um exemplo, a gente faz isso em todas as nossas operações, tá? A gente tem um exemplo de uma planilha onde o nosso colaborador recebe uma bonificação a mais. Então, como é que a gente separa isso? E aí você pode copiar isso, ou se tiver na mentoria, isso está disponível lá. Então você vai definir o quanto de meta, e aí eu recomendo que seja uma meta trimestral, não seja uma meta mensal, pode ser uma meta semestral também, tá? Mas eu recomendo que ao menos trimestre, bimestre e mensal não é uma boa ideia, porque a empresa precisa de caixa. E aí você vai tirar um valor do lucro que vai ficar como bonificação para todo mundo. Aqui a gente separa em 3 etapas. O de senioridade, 40% desse valor vai para o tipo de senioridade, para o desempenho e para o tempo de casa. Você pode brincar, tá? Tem momentos em que a gente precisa que o time entregue muito e a gente aumenta quase que tudo para desempenho e deixa tempo de casa de fora. Aqui eu estou atrelando 20% de tempo de casa porque a gente está no último trimestre do ano, mas normalmente o tempo de casa é menos relevante. Como que eu quero que as pessoas continuem aqui com a gente, então eu sempre deixo alguma coisa de tempo de casa. Tem gente que está há 4 anos com a gente está há 5 anos com a gente, e isso é extremamente benéfico para a empresa. Então, em senioridade, eu divido entre diretores, gestores e coordenadores. Aqui tá os dois juntos, porque agora não tem mais nenhum coordenador. Colaboradores, e aí em desempenho, se o setor bateu meta e se o colaborador bateu meta, e aí em tempo de casa. E eu vou dividindo. Poxa,
uma parcela do lucro, e aí, desse lucro, eu vou pegando uma parcela para separar entre senioridade, desempenho e tempo. De senioridade, eu divido entre esses tipos de colaboradores. De desempenho, eu divido entre esses tipos de colaboradores. E aí, por aí vai. Como eu tenho várias operações, então os colaboradores que participam dessa operação, eles estão concorrendo a isso. Os de outra operação estão concorrendo a outra coisa. Beleza. Dito isso, como que funciona? Poxa, eu tenho um fulaninho que ele é um gestor. Beleza. Se a nossa meta de lucro foi batida, ele já tem direito ele como gestor a receber esse valor. Se ele bateu a meta do setor, ele também tem direito a esse valor. Se ele bateu a meta do colaborador, ou seja, ele tem uma meta específica dele, ele tem direito a esse valor. E se ele tem mais tempo de casa, ele tem direito a esse valor. Então, na prática, funciona assim. Digamos que um social media, colaborador, a gente bateu a meta como todo mundo de lucro da empresa. Então, o colaborador tem direito a esse valor. Se ele bateu a meta, o setor de marketing bateu a sua meta, ele também tem direito a isso. Se ele, como social media, bateu a sua própria meta, ele também tem direito a esse valor que está dividido aqui. E se ele tem tempo de casa, também é somado a isso. Se ele está em mais operações, ele vai receber de mais operações também. Então, assim, esse é um jeito onde eu cumpri todas as etapas. Saca só. Quando a pessoa entrou na empresa, primeiro que eu contratei ela só por competência cultural e que ela sabe fazer a parada mesmo. Ela recebeu um descritivo cargo onde ela entendeu de fato o que ela precisa cumprir na empresa. Ela tem metas, ela sabe o que ela precisa fazer para continuar andando aqui com a gente. Ela recebeu uma etapa de delegação completa, então ela entende como todos os processos da empresa funcionam. Além disso, eu perguntei para a pessoa o que ela quer atingir na vida pessoal dela, para que ela consiga também atingir os seus sonhos dentro da nossa empresa. Além disso, eu mostrei o caminho para ela. Poxa, se você conseguir bater isso, você vai ter esse valor. E lembra que você queria tal coisa? Então você vai conseguir atingir isso agora. Poxa, o colaborador não está conseguindo cumprir a sua meta, precisa de algum tipo de estudo, a empresa vai lá e paga para a pessoa um curso para ela fazer. A gente é viciado em comprar curso, todo mundo está fazendo curso toda hora, livro, todo mundo está em constante aprendizado porque está todo mundo empreendendo junto em uma coisa só, que é a empresa. A empresa que tem as pessoas como ferramenta não vai crescer na mesma velocidade de uma empresa que a própria empresa é a ferramenta para as pessoas. Porque as pessoas vão estar com gana querendo fazer a coisa acontecer de fato. Isso é assim como a gente funciona, a gente retém talento, temos colaboradores também que têm possibilidade de sociedade. Então, essa é uma das formas em que eu recomendo você, para que você retenha seus talentos e atinja as suas metas de lucro, que é o que realmente importa na sua empresa. Se você gostou desse vídeo, já clica aí para se inscrever, ativa o sininho, me segue aí nas redes sociais. Se você tem uma marca que precisa desse tipo de conteúdo, eu vou deixar aqui um link na descrição também para você conversar com a minha equipe. E, por favor, compartilha isso com o seu sócio. Se você é um colaborador, compartilha isso com os seus chefes para que isso seja implementado na sua empresa e faz uma diferença fenomenal. Dito isso, te vejo no próximo vídeo e bora construir!